Buenos días, buenas tardes. No sé qué horas está viendo esto, pero vamos a empezar. En la clase de hoy nosotros vamos ver preposiciones 1 y 2. ¿Por qué? Porque llegaremos a 5, tal vez 4 o 5. Ahora vamos a empezar con 1. Tenemos muchas preposiciones. Las mismas se repetem, tá? Gente, as preposições em espanhol, elas se repetem. Tem vários tipos, tá? Eu dividi por tipos para vocês conseguirem compreender melhor. Como a gente vai ver muitas preposições, então eu fui dividindo por tipos. A gente vai ver 2 tipos hoje. Depois a gente vai ver, acho que mais 2 ou 3 tipos diferentes. Eu não sei se eu vou dividir em 2 ou 3. O que eu quero que vocês enxerguem hoje são 2 tipos principais, né? São 2 tipos. Vocês vão perceber que, não, mas eu uso essa preposição aqui, eu uso ela de novo ali. Vocês vão usar elas 2 vezes, sim, de formas diferentes. Mas eu estou trazendo elas separadas para vocês conseguirem enxergar bem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem, que daí na próxima aula eu já tiro essa dúvida pontual e a gente já segue em diante, tá? Só prestar bastante atenção que a gente vai conseguir desenvolver bem o tema, tá? Para começar, algumas preposições se usam para indicar relações temporales. Então, eu trouxe para começar preposições de tempo. A mais hora. Te espero a las 5. A preposição a, quando eu vou usar com horas, eu uso a preposição a. Te espero a las 5. Por mais parte del dia. Quando eu falo por e eu coloco quando eu quero falar uma parte do dia, eu coloco por. Também dá para usar o de, gente. Tem hora que você vai usar o de. Por exemplo, me levanto de manhã. Então você também pode usar o de com algumas partes do dia. Cheguei tarde de la noite. Então eu cheguei tarde da noite, né? De la noite, não por la noite. Mas normalmente eu vou usar por junto com partes do dia. Então, ahora estoy trabajando por las tardes. Em mais meses, estações e anos. Meses, estaciones y años. Elisa y Pedro se casan en enero. Mi viaje fue en verano. Em mais momento. Então, em mais a palavra momento. Ó. En este momento no puedo atenderte. Hasta indica o momento final de uma ação ou situação. Quando eu uso o hasta, que é o até, é o nosso até, né? Vamos traduzir assim. Quando eu estou falando do final de uma ação ou de uma situação. Estarei em casa hasta las 8. Então, eu estarei em casa até as 8. Desde indica o momento inicial de uma ação ou situação. Amanda não me chama desde Navidad. Então, a Amanda não me liga desde o Natal. De a ou desde hasta indica o momento inicial e o momento final de uma ação ou situação. Lúcia viveu em Brasil de 2001 a 2019. Natalia tiene clases de español desde las 5 hasta las 7. Durante mais período de tempo. Então, a palavra durante mais um período de tempo. Estuvimos afônicos durante os dias. Durante, antes de, después de. Antes del partido estava nervioso. Durante o partido estava alegre e depois do partido estava triste. Observem, gente, aqui ó, o de é a junção de de mais el, tá? Então é a junção do de, que é uma preposição,
mais aquilo que a gente já viu, a gente viu esses dias atrás, em aulas passadas, mais a junção do el, que é um artigo, tá? Antes del partido estava nervioso. Durante estava alegre. Depois del partido estava triste. Normalmente não se coloca esse del dessa forma, tá, gente? Eu coloquei só para dar destaque para vocês enxergarem o del, para vocês enxergarem o de junto, tá? Essa frase aqui, ela não tá muito bonitinha, mas eu fiz só para vocês conseguirem enxergar essas formações, tá? Essa repetição de el partido, del partido, só foi para vocês enxergarem. Dentro de período de tempo para referir-se a um prazo de tempo futuro. Então, eu uso dentro de mais um período de tempo que é para fazer referência a um período futuro. Olha lá. Te chamo dentro de 2 dias. Então, eu te chamo dentro de um período de tempo de 2 dias. Vamos praticar. Completa com as preposições a, de, em ou por. Despiértame a las 7. Los domingos solo trabajo por la mañana. Olha lá o período do dia. Natalia nació en el año de 1987. Às vezes vamos a esquiar en invierno. Chegaram a las 2 de la tarde. Vale? Lembra que eu falei para vocês da parte do dia? Ó? La tarde, la mañana. Eu consigo fazer referência com de. Tá? Parte 2. Las preposiciones también pueden indicar relaciones de movimiento o dirección y de lugar. Tá? Agora a gente vai ver preposições que elas indicam movimento ou direção ou lugar. Vamos ver aqui. A, voltei para o A de novo. A, indica destino e distância. A dónde vas? Vou a la academia. Então, estou falando para onde eu estou indo. Hacia, indica direção. Em direção a. Então, hacia. Esta autopista vai hacia el sur. Hasta, indica o ponto final de um trajeto. Corrimos hasta la parada de autobús. Desde, de y desde. Indican el lugar de origen o el lugar inicial de un trayecto o de un movimiento. Han venido de la playa en bicicleta o bici. Han venido desde la playa en bici. No se usa desde cuando. Lo importante es el lugar de origen e no el trayecto. Então, a gente não usa desde quando. O importante é o lugar da origem e não o trajeto. Venimos desde el cine. Não usamos isso. Venimos del cine. Tá? Eu vou usar o de para mostrar, porque o que importa, na verdade, é o lugar de onde eu vim. Na minha fala, o que importa é de onde eu vim. Então, não vou usar o desde. Se usa desde com verbos que não expressam movimento para indicar um ponto de referência para alcance de uma ação. Se vê o mar desde la terraça. Ó, tá? Não expressa movimento. Desde a o hasta. Indica o ponto inicial e o ponto final de um trajeto. Hay mucho camino de la iglesia a el restaurante. Ou hay mucho camino desde la iglesia hasta el restaurante. En indica situação em sentido general. En la mesa, en la caja, en el jardín, en Ecuador. Por ejemplo, mi libro está en la mesa. El gato está en la caja.
los novios están en el jardín. Mi padre está em Equador, tá? Uma situação de sentido geral. Eu uso em. Pero a indica situação com respeito a outro ponto que pode não mencionar-se. Então, eu uso a para alguma coisa que eu não quero mencionar. O que eu não vou mencionar é que você já sabe. Por exemplo, la entrada do museu. ¿Dónde está las personas? A la entrada. Estão lá na entrada. Tá? Como eu chego? A la derecha. ¿Dónde está a panaderia? A la derecha. Onde que está a padaria? À direita, na grande via. Tá vendo aqui essa rua? Na direita. Então tá aqui na direita. A la derecha. Sobre indica situação por encima de algo ou alguém. Há muitos papeles sobre o televisor. Então, o sobre aqui, ele está indicando que está sobre alguma coisa. Então, está sobre o quê? Sobre o televisor, ok? Entre, indica um lugar intermediário. Então, está entre duas coisas. La farmácia está entre o supermercado e o banco. Está entre os dois lugares. Vamos praticar. Elige la correcta. Vendo casa de Juana. Vendo de casa de Juana. No mires abajo, te puedes marear. É enjoar, tá? Fica enjoado. No mires hacia abajo, te puedes marear. E este? Alguma coisa antes, depois instituto e depois mi casa. E depois mi casa. ¿Cuál de los tipos vamos a usar? Del instituto a mi casa hay más de 10 kilómetros, ¿vale? Certinho, acho que vocês acertaram tudo bonitinho. Tarefa de casa. Vocês vão ler o texto da página 21 e fazer os exercícios da página 22. Hoje vocês não vão fazer um exercício sobre preposição. Por quê? Porque eu vou passar as outras etapas da preposição para vocês. Quando eu terminar as preposições todas, aí eu vou passar os exercícios, tá? Então, hoje vamos entender essas preposições. Se vocês ficarem com dúvida, assiste de novo o vídeo, dá uma olhada no livro. Se vocês ficarem com dúvida, manda pergunta logo para mim, que daí durante a semana eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Aí vocês já vão tirar as dúvidas que vocês têm sobre preposição, tá bom? Aí vocês vão fazer esse texto que não é sobre preposição, tem algumas referências, mas não é. Aí na outra aula eu explico e vocês fazem, tá? Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios de mi amparo, Dios de mi misericordia. Salmo 59, 17. A gente tá vivendo um momento bem difícil, né? Bem complicado, mas a gente pode confiar que temos um Deus maravilhoso que cuida, protege, abençoa nossas vidas. E confia que Ele é a nossa fortaleza, nosso bem maior, nosso amigo. E Ele está aqui disposto a amparar, cuidar e proteger. Tá bom? Espero que a gente se encontre logo. Super beijo. Hasta la próxima semana.